Existe um tipo de medo que quase ninguém admite em voz alta. Não é o medo de ficar sozinho, é o medo de amar de novo e descobrir que de alguma forma isso trai o que você sentiu antes. Muita gente carrega, sem perceber, uma versão antiga de um amor, uma pessoa que marcou tanto, que doeu tanto, ou que terminou de um jeito tão inacabado que qualquer coisa nova parece pequeno perto daquilo. E então a pessoa para, não porque não sinta mais nada, mas porque sentir de novo parece uma espécie de traição a quem ele era antes. Ela compara, ela mede, ela espera que o novo se pareça com o antigo e nunca se pareça porque o antigo já não existia mais no mundo real. Existe só na memória. E memória a gente edita, embeleza, congela no melhor momento. Existe um personagem de anime que vive exatamente nessa prisão. Um garoto que carregou durante anos um amor de infância, que nunca teve a chance de virar algo real e que por isso virou quase impossível de superar. O nome desse personagem é Yuta Okotsu. E essa não é uma história sobre superar uma perda, é uma história sobre o que significa de verdade aprender a se relacionar de novo, a conhecer de novo. Ainda criança, Yuta e Rika cresceram juntos e fazem uma promessa infantil de ficarem juntos quando crescerem. Antes que essa promessa pudesse se tornar qualquer coisa além de uma ideia bonita, a Rika morre em um acidente de carro. Existe uma dor muito particular nesse tipo de perda, a dor de um amor que nunca teve tempo de ser testado pela vida real, que nunca discutiu, que nunca decepcionou, que nunca teve que ser reconstruído depois de um erro. Uma leitura possível, não uma verdade absoluta da obra, mas talvez seja justamente por isso que esse tipo de amor seja tão difícil de superar. Ele nunca teve a chance de amadurecer nem de se tornar imperfeito. Ele parou no ponto mais bonito e ficou ali, congelado. Quantas pessoas você conhece que ainda comparam qualquer novo relacionamento com um amor antigo que terminou cedo demais? Um namoro de colégio, uma breve paixão intensa, alguém que se foi antes de qualquer desgaste real. Não é o amor em si que assombra, é a versão idealizada dele, que nunca teve a chance de se provar imperfeita. O sofrimento de Yuta por essa perda é tão intenso que o espírito da Rika passa a acompanhá-lo como uma presença extremamente poderosa. Presa a ele, onde quer que Yuta vá, aquela lembrança o segue, e nos momentos de mais dor ou medo, ela se manifesta com uma força capaz de destruir tudo ao redor. Existe algo assustador em perceber que uma lembrança pode crescer tanto dentro de nós que passa a ocupar o espaço do que a nossa própria vida presente, que passa a ocupar mais espaço do que a nossa própria vida presente. Quando não deixamos o amor do passado seguir seu curso, quando o mantemos vivo dentro de nós, como se ele ainda estivesse acontecendo, ele para de ser uma lembrança e se torna uma força que dita nossas escolhas no presente, mesmo sem a gente perceber. E é por isso que algumas pessoas sabotam relações novas sem nem entender por quê. Não é falta de amor pela pessoa nova, é que ainda existe guardado em algum lugar um amor antigo que nunca foi encerrado de verdade. E ele continua puxando o volante por debaixo dos panos. Por causa desse vínculo, o Yuta, ele se isola. Ele teme se aproximar das pessoas, com medo de que aquela força ligada a ele acabe machucando quem estiver por perto. E ele se vê como alguém perigoso demais para qualquer nova relação. Existe uma solidão específica em achar que você é perigoso demais, ou complicado demais, ou estranho demais, ou muito diferente para qualquer pessoa se aproximar de verdade e demonstrar um interesse. Às vezes, o motivo de nos fecharmos para um novo amor não é a falta de vontade, é a crença de que o que carregamos por dentro, mágoas antigas, medos, comparações, vai contaminar qualquer coisa nova antes mesmo de ela começar. Quantas pessoas você já viu evitando se abrir com alguém novo
Não porque não sentiam nada, mas porque tinham medo de sentir algo parecido, uma dor parecida com o que já sentiram, ou de estragar algo bom que tivesse chance de crescer. E é dentro da escola Jujutsu que o Yuta passa a conviver perto da Maki. A relação entre os dois nasce muito devagar, através do treino, das batalhas, das convivências diárias, sem pressa de virar algo grandioso. A Maki é direta, forte e cheia de contradições próprias, e não se parece em nada com a lembrança idealizada que o Yuta carregava. Existe um desconforto sutil na primeira vez que alguém novo entra em nossa vida sem tentar ocupar o lugar de quem se foi, porque no fundo, uma parte de nós quase espera que essa pessoa nova seja uma cópia, e ela nunca é. É uma leitura possível da história. Talvez o motivo pelo qual a relação entre Yuta e Maki cresce de forma tão real seja justamente esse. Ela nunca tenta competir com a memória da Rika. Ela simplesmente existe, do seu próprio jeito, imperfeita, presente e viva. Um novo amor raramente se parece com o antigo, e talvez seja exatamente isso que molda o erro de muita gente. Esperar que a pessoa nova preencha o molde de quem já não está mais aqui, em vez de permitir que ela ocupe um espaço dela. Ao longo de sua jornada, Yuta é confrontado com uma escolha definitiva de continuar carregando a Rika presa a ele para sempre ou finalmente deixá-la ir. Não como um ato de esquecimento, mas como um ato de liberdade para ela e para ele. Com a ajuda das pessoas ao seu redor, incluindo a Maki, ele escolhe encerrar o vínculo. Existe uma dor imensa em deixar alguém ir, alguém que a gente amou de verdade. E existe ao mesmo tempo uma sensação de leveza que só chega depois que a gente finalmente solta. Superar um relacionamento não é apagar o que ele significou, é parar de deixar esse relacionamento decidir o tamanho do que podemos sentir depois dele. Isso vale para amores que terminaram bem e para amores que terminaram cedo demais, sem aviso e sem mesmo uma despedida. Enquanto seguramos essas histórias com as duas mãos, não sobra espaço nelas para nada de novo entrar. Depois de deixar a Rika partir, o Yuta não apaga o que ela representou, mas ele para de medir tudo o que vem depois pelo tamanho daquela perda. Sua proximidade com a Maki não nasce como uma substituição, nasce como algo novo, construído em cima de uma realidade e não da memória. Aprender a se relacionar de novo não é encontrar alguém igual a quem se foi, é estar disposto a construir algo diferente com uma pessoa, sabendo que essa nova relação nunca vai e nem precisa repetir a anterior. A comparação constante é, talvez, a forma mais silenciosa de sabotar um amor antes mesmo de ele começar. No início desse vídeo, eu te perguntei por que é tão difícil permitir amar de novo. E talvez a resposta esteja bem nessa história. O Yuta, ele não superou a Rika esquecendo o que ela significou. Ele superou ela quando parou de exigir que o presente se parecesse com aquilo que ele já tinha deixado no passado. E talvez seja o convite mais honesto que essa jornada nos deixa. Um novo amor não chega para repetir um antigo. Ele chega para existir do seu próprio jeito. E só existe espaço para isso quando a gente finalmente solta o que precisa ser solto. O Yuta carregou a Rika por muitos anos e depois ele finalmente deixou ela partir. Mesmo quando ela partiu, ela ainda ficou com ele, ainda esteve ao lado dele. E quando chegou a hora, as coisas foram fluindo e aos poucos foi se construindo uma relação de primeiro de amizade e depois de respeito e finalmente um amor. A Maki conquistou o coração do Yuta desse jeito, paciente, calmo e com seu jeito. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Se você tem alguma opinião muito diferente ou se você não concorda com alguma coisa que eu disse aqui nesse vídeo, ou só quer complementar algo aqui, deixe nos comentários. Ou até mesmo se você quiser deixar uma mensagem de motivação para qualquer pessoa, deixe aqui nos comentários. Eu vou ler todos e vou responder. Muito obrigado pelo seu apoio. Até o próximo vídeo. Yuta, obrigada. Você me deu mais tempo.
e deixou eu ficar ao seu lado. Olha, nesses 6 anos, eu fui mais feliz do que enquanto estava viva. Tchau, Yuta. Se cuida. E não venha pra cá tão cedo, viu? Até mais.